Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes, no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Capítulo 18. Segurança no lar. O amor humano deve derivar do amor divino. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para a aliança matrimonial. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Alcançar o ideal de Deus. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito, se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a ele se entregarem em amorosa confiança. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu tece com trama e urdidura mais fina, não obstante mais firme do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. Coração unir-se-á a coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. Pesem todo o sentimento ao contemplar o casamento. Pesem os que pretendem casar-se todo o sentimento, e observem todas as modalidades de caráter naquele com quem desejam unir o destino de sua vida.
Seja todo o passo em direção da aliança matrimonial caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade e o sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O matrimônio afeta a vida futura, tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. A verdadeira união é obra de anos. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no matrimônio, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em matrimônio é obra dos anos subsequentes. Desaparece a imaginação romântica. Ao enfrentar o recém-casado par a vida com sua carga de perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o matrimônio. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter, como não lhes era possível conhecê-lo em sua associação anterior. É esse o período mais crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura depende de seguirem agora o procedimento devido. Muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitados, mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências até então desconhecidas. Que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele os outros. Este espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração que se acha ligado convosco pereça à míngua de bondade e simpatia. O amor estimula a propósitos mais nobres. Dê cada um amor, em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. É admirável estímulo e satisfação saber que alguém é estimado. A simpatia e o respeito animam na luta em busca da perfeição, e o próprio amor cresce à medida que estimula a propósitos mais nobres. Não imergir a individualidade. Nem o marido nem a esposa deve imergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus. E a ele cada um deve perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito de minha vida? Que a abundância de vosso afeto flua para aquele que deu a vida por vós. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se vosso amor para com ele, vosso recíproco amor será purificado e fortalecido. Temos uma individualidade nossa própria, e a individualidade da esposa não deve nunca imergir na do esposo. Deus é o nosso Criador. Somos dele por criação e dele somos pela redenção. Precisamos cuidar de quanto podemos restituir a Deus, porque ele nos dá o poder moral, dá-nos a eficiência, dá-nos o intelecto, e ele deseja que façamos o melhor possível dessas preciosas dádivas, para a glória de seu nome. Submissão completa só a Jesus. Deus requer que a esposa conserve o seu temor e a sua glória sempre diante de si. Total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como sua própria filha, pelo infinito preço de sua vida. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é a aquisição de Cristo. Não abrigar o pensamento de que a união foi um erro. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desencorajamentos, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio.
O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das alegrias do céu. O relacionamento controlado pela razão. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, resguardada por seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Considerarão cuidadosamente o resultado de cada um dos privilégios concedidos pela relação matrimonial. Esses terão a convicção de que seus filhos são preciosas joias, por Deus confiados à sua guarda, para removerem de sua natureza as arestas, mediante a disciplina, a fim de que apareça seu brilho. Sentir-se-ão sob a mais solene obrigação de formar seu caráter de modo que possam fazer o bem em sua vida, abençoando aos outros com a luz que possuem, e o mundo seja melhor por nele terem vivido, e eles sejam, afinal, habilitados para a vida superior, para um mundo melhor, brilhando para sempre na presença de Deus e do Cordeiro. Uma família bem organizada. A firma da família deve ser bem organizada. O pai e a mãe, juntamente, devem considerar suas responsabilidades. Juntos devem trabalhar pelo mais alto bem dos filhos. Não deve haver divergência entre eles. Não devem nunca, na presença dos filhos, criticar mutuamente seus planos, ou pôr em dúvida o juízo do consorte. Se a esposa é inexperiente, deve ela procurar descobrir onde o seu trabalho dificulta a atuação do marido, ao esforçar-se ele pela salvação dos filhos. E o marido deve erguer as mãos da esposa, dando-lhe sábios conselhos e amorável animação. Os pais devem governar-se a si mesmos. Para governar com êxito a família, devem os pais primeiro governar-se a si mesmos. Se querem que no lar só haja palavras agradáveis, devem deixar que os filhos só ouçam de seus lábios palavras aprazíveis. A semeadura da semente produzirá colheita semelhante. Os pais têm a executar uma solene, sagrada obra na educação dos filhos, por preceito e pelo exemplo. Estão sob obrigação diante de Deus de apresentar-lhe os filhos habilitados para muito cedo na vida receber um inteligente conhecimento acerca do que se acha compreendido em ser seguidor de Jesus Cristo. Se os que alegam ser cristãos bíblicos têm filhos que não amam nem temem a Deus, na maioria dos casos é porque o exemplo dos pais não foi correto. Semearam-se sementes falsas, espúrias, que produziram uma colheita de cardos e espinhos. Palavras e sorrisos amáveis para a família. Não é somente nosso privilégio, mas dever, cultivar a brandura, ter a paz de Cristo no coração e, como pacificadores e seguidores de Cristo, semear preciosa semente que produza uma colheita para a vida eterna. Professos seguidores de Cristo podem possuir muitas qualidades boas e úteis, mas seu caráter é grandemente desfigurado por um temperamento descortês, impaciente, crítico, áspero em julgar. O marido ou a esposa que nutre suspeita e desconfiança suscita dissensões e contendas no lar. Nenhum deles deve guardar suas palavras e sorrisos amáveis para os estranhos apenas, e manifestar irritabilidade no lar, afugentando assim a paz e o contentamento. Evitar linguagem vulgar. Pais e mães, maridos e esposas, rogo-vos que não contemporizeis com pensamentos baixos e linguagem vulgar. Ditos grosseiros, gracejos maliciosos, falta de cortesia na vida doméstica farão impressão sobre vós, e se repetidos frequentemente, tornar-se-ão segunda natureza. O lar é lugar sagrado demais para ser poluído com vulgaridade, sensualidade e recriminações. Há uma testemunha que declara: conheço as tuas obras. Que o amor, a verdade, a bondade e longanimidade sejam as plantas cultivadas no jardim do coração. Nunca manifesteis rudeza ou falta de bondade. Nunca manifestais rudeza, falta de bondade e cortesia no círculo familiar? Se manifestais falta de bondade em vosso lar, não importa quão alta possa ser vossa profissão de fé, estáis quebrando os mandamentos de Deus. Os amigos não devem intrometer-se na vida doméstica. Conselho a um jovem.
O círculo doméstico deve ser considerado lugar sagrado, símbolo do céu, espelho para nele nos refletirmos. Amigos e conhecidos que tenhamos não devem intrometer-se na vida doméstica. Deve-se sentir uma forte impressão de propriedade, conferindo uma sensação de sossego, repouso, confiança. Mas sua associação com outras mulheres e meninas tem sido para elas uma fonte de tentação, levando-as a tomar liberdades e transpor as restrições que a relação matrimonial impõe a todo homem e mulher. Você não o percebeu, talvez, mas seu amor às diversões e o espírito que tem animado não impressionou aos outros com a santidade do relacionamento matrimonial. A vida doméstica prática é o grande teste do caráter. Por sua terna consideração no lar, pelo exercício de paciência, bondade e amor, o homem determina o seu caráter. Esposas anseiam por palavras de amor. Muitas mulheres anseiam por palavras de amor e bondade, e das atenções e cortesias comuns que lhes são devidas da parte dos maridos, que as escolheram como companheiras vitalícias. Quanto dissabor e que onda de dor e infelicidade se poupariam se os homens, assim como as mulheres, continuassem a cultivar o respeito, as atenções e as boas palavras de apreço e pequeninos favores que mantinham vivo o amor e que eles sentiam ser necessários para ganhar a companheira de sua escolha. Se tão somente marido e esposa continuassem a cultivar essas atenções que alimentam o amor, seriam felizes na companhia mútua e teriam sobre a família uma influência santificadora. Teriam em si mesmos um pequenino mundo de felicidade e não desejariam sair desse ambiente em busca de novas atrações e novos objetos de amor. Muita esposa já enfermou e morreu prematuramente pela falta de animadoras palavras de simpatia e amor, traduzidas em bondosas atenções e em palavras. O marido pode cerrar a porta à doença. Deve o marido manifestar grande interesse em sua família. Deve especialmente ser muito terno quanto aos sentimentos de uma esposa débil. Ele pode cerrar a porta de muitas doenças. Palavras bondosas, prazenteiras e animadoras se demonstrarão muito mais eficazes do que os mais benéficos remédios. Elas trarão ânimo ao coração abatido e desanimado, e a felicidade e a alegria trazidos à família por atos de bondade e palavras encorajadoras recompensam 10 vezes o esforço. Deve o marido lembrar-se de que grande parte do encargo de educar seus filhos recai sobre a mãe, que ela tem muito que ver com a formação de seu espírito. Isso deve chamar a exercício seus mais ternos sentimentos, e cuidadosamente deve ele aliviar-lhe a carga. Deve animá-la a apoiar-se em suas amplas afeições e dirigir-lhe a mente para o céu, onde há força e paz, e afinal o repouso para o cansado. Não deve ele voltar ao lar com um sobrecenho cerrado, mas com sua presença trazer alegria à família e animar a esposa a olhar para cima e crer em Deus. Unidos, podem eles reclamar as promessas de Deus e trazer para a família suas ricas bênçãos. A aspereza, o espírito de queixa e a ira afastam Jesus da habitação. Vi que os anjos de Deus fogem de uma casa onde haja palavras desagradáveis, impaciência e contenda. O marido, cabeça da família. O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma forma que a ela, e sua felicidade igualmente o interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia. Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear a família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de que lhe possa ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. A esposa, uma auxiliadora do marido. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, ajudadora que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser com ele, em amor e simpatia.
Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como seu igual, e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso dos seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Como criar paz no círculo familiar? Quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que deve possuir todo verdadeiro cristão, isso será manifesto na relação matrimonial. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo, esforçar-se-á por falar palavras de conforto, criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Devem os maridos estudar o padrão e procurar o que significa, pelo símbolo representado em Efésios, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família. Mantém-se ele na nobre varolinidade que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos? Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave? Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando-o um princípio permanente em sua vida, como gostaria de firmar sua pretensão de autoridade? Exercer autoridade com humildade. Não é evidência de varolinidade demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as Escrituras, a fim de sustentar seus reclamos de autoridade. Ele não se faz mais varonil por exigir da esposa, a mãe de seus filhos, que aceite os seus planos como se fossem infalíveis. O Senhor pôs o esposo como cabeça da esposa para ser seu protetor. Ele é o laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Que cada esposo que sustenta amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda a bondade e mansidão. Assim exerça o esposo seu poder e imite a grande cabeça da igreja. Ajude a esposa de bom grado, o marido a manter dignidade. Foi-me também mostrado que há muitas vezes uma grande falha por parte da esposa. Ela não envida decididos esforços para controlar seu próprio espírito e tornar feliz o lar. Há muitas vezes irritabilidade e desnecessárias queixas da parte dela. O marido volta para casa de seu trabalho, cansado e perplexo, e depara um sobrecenho cerrado, em vez de palavras animosas e encorajadoras. Ele não é mais do que humano, e suas afeições se afastam da esposa. Ele perde o amor ao lar, sua vereda se ensombra, e destrói-se-lhe o ânimo. Ele desiste do respeito próprio e daquela dignidade que Deus requer que ele mantenha. O marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. E qualquer procedimento que a esposa possa seguir para lhe diminuir a influência e levá-lo a descer dessa dignificada e responsável posição, desagrada a Deus. É dever da esposa ceder seus desejos e vontade aos do marido. Ambos devem estar dispostos a ceder. Mas a palavra de Deus dá preferência ao juízo do marido. E não depõe contra a dignidade da esposa, ceder em favor daquele que ela escolheu para ser seu conselheiro, seu consultor e protetor. O marido deve manter sua posição na família com toda a mansidão, todavia, decididamente. O homem ser sociável. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado.
A harmonia doméstica só é possível mediante o Espírito de Deus. Precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras. Controlará seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja escrava, mas companheira do marido. Se o marido é servo de Deus, não procederá como o senhor da esposa, não será arbitrário e exator. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. O círculo íntimo tem a primazia. Todas as nossas faculdades devem ser usadas para Cristo. Esta é a dívida que devemos a Deus. Ao formarmos um relacionamento com Cristo, o homem renovado está apenas retornando ao relacionamento com Deus que lhe foi designado. É ele representante de Cristo e deve sempre orar e vigiar em oração. Seus deveres estão ao seu redor, perto e longe. Seu primeiro dever é para com os filhos e seus parentes mais próximos. Coisa alguma o poderá excusar de ser negligente para com o círculo íntimo, em benefício do círculo maior, mais distante. No dia do ajuste final, será exigido dos pais e mães que respondam por seus filhos. A paz se perguntará o que fizeram e disseram para assegurar a salvação das almas, para cuja vinda ao mundo assumiram a responsabilidade. Negligenciaram eles seus cordeiros, deixando-os aos cuidados de estranhos? Pais e mães, estáis deixando que vossos filhos se desenvolvam na impureza e no pecado? Uma grande soma de bem feita pelos outros não cancelará a dívida que tendes para com Deus, de cuidar de vossos filhos. O bem-estar de vossa família vem primeiro. Levai-os convosco para junto da cruz do Calvário, trabalhando em seu favor como aqueles que hão de dar conta deles. Tradução do Testemunho, do dia 10 de outubro de 2017. Falsos profetas na Israel moderna. Amados, 10 de outubro de 2017, às 6h45 da manhã, veio a mim a palavra de Deus e me disse: ai daqueles que distorcem a verdade para sentirem-se tranquilos, porque só receberão escárnios. Bendito é aquele que confia em mim. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Logo Israel vai chorar, pois confiou em seus adivinhadores e falsos profetas que prenunciavam o bem, quando eu, o Eterno, declarava o mal. Porque duvidais das minhas palavras e tem meus ditos como especulação? Ai de ti que coloca seus sentimentos acima de um escrito está e depois clama por proteção que não terás. Porque você usurpou com teus razoamentos meus mandamentos e não divulgou o que foi ensinado. Oh, isso virá sobre ti e você não escapará, porque até as crianças reconhecem o verão. De que vale, continuou dizendo, explicações e evidências, se o seu raciocínio é a única coisa que conta? Ai de ti, a voz continuou dizendo, porque em um momento será apenas o seu lamento, e quem vai consolá-lo? Rejeitastes os profetas, e nem mesmo a minha própria voz você quer ouvir. Você só ouvirá pessimistas que diziam paz e paz quando eu falei sobre guerra. Mas como você não se arrependeu, continuou dizendo, mesmo assim o espírito de erro virá sobre ti
e não saberás nem quando nasceste, porque você rejeitou o Santo de Israel, e assim o Santo de Israel rejeitou você. Não há entendimento em Israel, seguia dizendo, porque eles me rejeitaram e não quiseram meus conselhos. E agora, quem os guiará? Abençoado é aquele que confia em mim e me faz seu conselho e meu comando, sua regra de ação. Eis que fogo, enxofre, fumaça e pestilência estão à espreita, porque a minha mão está levantada, porque eles ignoram as minhas palavras e então por mim clamam? Ele fez uma pausa e disse: haverá um Salvador em Sodoma e Gomorra que será capaz de se libertar? A Assíria virá sobre você e o Egito irá escravizá-lo, porque você rejeitou o conselho e pisoteaste o direito. Babilônia reinará e acreditará que nada acontecerá a ela, e seus súditos a louvam. Ai dos navios de Quitim, ai de Adme e Zeboim, ai dos que te seguem sem saber para onde estão indo, porque a destruição os seguirá. Então novamente fez uma pausa e continuou dizendo: ai de ti, Jerusalém, que te congregas com Babilônia. Está junto com ela para se sentir aceita. Não tenho sido um bom marido que você deve ir atrás de amantes? Se mesmo quando o fogo cair do céu diante de seus olhos, não me buscares, porque teus deleites amastes mais que a retidão e seu poder mais do que a verdade. Ai daqueles que trabalham em você por um preço e vendem sua liberdade por um preço. Acaso não poderei arrematar em uma hora contra eles? E o que eles têm, de quem será? Perguntava. Eu vivo, diz o Eterno, que o juízo traz juízo e castigo traz castigo. Virão sobre você. Você não escapará, porque não foste guardião nem vigia da minha verdade. Sai dela, povo meu, vá para os seus aposentos, feche suas portas enquanto a indignação passa, porque Jerusalém será desolada e seus seguidores de preço e suborno serão varridos, porque para isso há um prazo. Porque eles rejeitaram o conselho e se apartaram da retidão e espezinharam a causa e a verdade, não buscaram o Santo de Israel. Continuou dizendo: eu declarei destruição, medo e tormento sobre ti, e sua glória para quem será? Perguntava. Você sujou a minha verdade, decretou mal para os retos e se alegrou com os ímpios. Você se tornou o antro de todos os pássaros abomináveis. Então você os rejeitou e desejou. Eu te preservei com minha verdade pura e santa, mas você não queria, e agora seu disfarce está caído e seu mal será abertamente conhecido, porque você diz ser o guardião dos meus mandamentos, mas os pisoteia. Ai de ti, vivo eu, disse o Eterno, porque não vai mais sofrer, não mais protestará por mim, porque seus protestos foram comprados por um preço, e você rejeitou o Santo de Israel, e você se tornou novamente a irmã mimada de uma prostituta. Ela vai te proteger? Ela não vai zombar de você? Perguntava: acaso será para eles a menina dos seus olhos como você tem sido para mim? Eu vivo, diz o Eterno, eles farão desapropriação, e quando virar as costas para aquele que guiou e sustentou você, o Santo de Israel, eu não serei mais seu guia. Somente serão cegos guiando cegos, e saberás que eu sou um Deus zeloso, que visita o mal e abomino a iniquidade. O teu aliado te louvará e te magnificará, e num momento, mas de repente cairá, e não há ninguém para te ajudar, porque você pisoteou os justos e detiveste a verdade e não andou em integridade. Todo mundo vai ver você e eles vão comemorar por você, pensando que a união é cumprida. Mas logo você verá que há um punhado que me segue e vive escondido em mim.
Vocês se unirão às leis opressivas e tentarão subjugá-lo e destruí-lo, mas não perceberão que minha mão os protege e vivem sob a sombra do Altíssimo. Ai de ti, pois coisa grande é cair sobre a mão do Altíssimo. Eles subirão primeiro com a minha proteção, mas quando tocarem você, quem irá protegê-lo? Eu te dei o meu sábado como um sinal, e o que você fez com ele? Não há em você quem ensine lei e justiça que não tenha sido pisoteado. Esta é a sua hora, sua recompensa espera por você. Meu povo real não está em ti, pois minha orientação os leva para longe de ti por causa de suas abominações. Descartaste a profecia e torceste o direito, e você não carrega meu nome. Como você pensou em ser minha amada sob tal traição? Vivo eu, diz o Eterno, tudo está escrito para a sua destruição. Então, amados, ele fez outra pausa e disse: Meu povo, impotente e perseguido, hoje eu te pego nos meus aposentos e recebo-te e apoio-te com a destra da minha justiça. E embora sejam muito poucos, junto comigo serás forte. Depois da escassez, estarás por um momento, e ao final meu espírito repousará em você plenamente, e você deixará seus aposentos que eu te levei, e serás um arauto de fé e verdade. A grande prostituta e suas seguidoras te verá, e ela verá que minha verdade foi tirada e foi torcida e foi descartada. E depois de ter medo, ela vai te odiar e vai tentar te segurar, mas não vai prevalecer. Porque em mim é hora de acender com grande luz, luz final para este mundo de trevas. Muitos virão, serão resgatados. Quanto maior a contagem, a luz será ocultada por mim. E seus perseguidores não escaparão da minha mão. Por 7 vezes eu vou machucá-los, e em sua agonia eles vão procurar uma solução. Ainda mais, para isso existe um prazo. Mas, quando desejarem atacar o sangue contra ti e começarem sua caçada, eu levantarei do meu lugar, e o que eu falei virá sobre eles. E não haverá escapatória, e minha mão e todos saberão que eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Mas os meus verdadeiros filhos estão escondidos debaixo das minhas asas, e eles verão o seu tormento longe, mas eles não perecerão, porque a sua comida e água estarão seguros. Acaso não estipulei isso para os meus servos, os profetas, disse o Eterno? Acaso eu esqueci? Eu sou o Alfa e o Ômega, continuou dizendo, o começo e o fim, minha palavra será cumprida conforme estipulado. Avança, povo meu. Não pare, dizia, porque seu adversário, o diabo, trama contra você para destruí-lo. Entre em seus quartos. Meus castigos com misericórdia estão em toda parte, e mesmo assim os ímpios não se arrependem. Eles correm por suas vidas daqui para lá, mas não prevalecerão. Mas vocês, meu povo, mantenham a calma, porque eu serei o seu sustentador no meio disso. Confiem em mim e avancem pela fé e não por vista, e serão recompensados por sua fé. Não se preocupem, continuou dizendo, nem se desampares, nem se desespere, pois está esculpido na palma das minhas mãos. E embora a tempestade enfureça, minhas asas vão te aguardar. Acaso te falto? E o mesmo respondeu, de jeito nenhum. Então continuou dizendo, eu vivo, diz o Eterno, que meus olhos estão sobre aqueles que me procuram e me obedecem, e a minha paz estará com eles. Eis que eu revelei o que acontecerá rapidamente, porque o prazo está prestes a ser cumprido.
Leve essa mensagem, me disse, não se detenhas, pois os sábios compreenderão e todos aqueles que estão escritos no livro da vida saberão o que eu estou dizendo. Meus escolhidos eu os pegarei, e eles não serão mais dispersos, porque eles ainda me seguiram na tribulação e guardaram os meus mandamentos, pelos quais aumentarei a sua fé. Bendito é aquele que confia em mim, guarda todas essas coisas, porque a sua redenção está próxima. A lei é o testemunho. Se não disserem isso, é porque não amanheceram. Avança, diga-lhes que se apressem a localizar-se, que não esqueçam as minhas instruções. Sigam as instruções. Pequena casa, repetia para mim, terra onde possam semear, água própria, um rio, manancial, um poço que tenha água. Busque-me, você viverá, dizia, descarte-me e morrereis. É hora de clamar pela total unção do Espírito Santo, porque se você não receber isso, você não será capaz de suportar a grande tempestade que está vindo. Então, tendo dito isto, em que outra coisa estareis ocupado? Ele disse. Buscai minha aprovação com temor e tremor, para que nessa hora possam viver. Ponha de lado o desejo do mundo e busque a sua salvação, porque não há em mim mudança e a obra final já está avançada. Temer e não pecar, meditar em suas camas e calar-se e confiar em Jeová. Eu estou à porta e bato. Todo mundo cuja alma é reta vai ouvir minha voz e vai atender. Esteja atento, ele disse para mim, e apresse-se, porque tudo isso acontecerá, mas minha palavra não passará. Corra e diga essas palavras, para que meu desejo nelas seja cumprido. Então ele terminou com essas palavras: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que o Senhor os abençoe. Amados, 24 de junho de 2018. Eu estava meditando em muitas coisas que o Senhor me disse, que Ele me mostrou, muitas perguntas de muitas pessoas, muitas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Eu estava em êxtase em todas essas coisas e implorando ao Senhor, realmente, pedindo ao Senhor com todo o meu coração por seu povo, porque Ele cuida de seu povo na face larga da terra, que estão indo para as montanhas, que estão querendo fazer a vontade de Deus e que o inimigo, de um jeito ou de outro, está fazendo de tudo para que não possa alcançar o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Então, naquele momento, enquanto eu estava em tudo isso, a palavra de Deus veio a mim dizendo desta maneira: aqui está o maior guia do meu rebanho. Há saqueado e se encheu em suas delícias com sua gordura, e em ossos e despojos te foi deixado. Não há nenhum que te guie, que não desfrute de sua gordura e suas delícias. Agora, o que dirás? Que é o último dia iminente, e onde a misericórdia virá a você, se você usurpar meu lugar em meu rebanho, e de suas delícias não o privar? Embora você veja a aflição do rebanho, eis que eu tomo o controle do meu verdadeiro rebanho, e nenhum deles perderá nem desviará. O fermento do seu coração veio à sua mente, e não houve discernimento entre o santo e o comum.
Fogo estranho entrou em suas mãos, fogo que eu não conheço, e com ele você está contaminando o meu rebanho. Hoje, daqueles que te seguem com inveja, calúnias, ingratos, sem afeição natural, porque são picados pela antiga serpente. Sabei, pois, que eu, o Senhor, não mudo, e a cada um darei o seu justo preço. Afaste da imundície e aproxime-se de mim com um coração reto e humilhado. Levante as mãos limpas em minha direção. Busque-me enquanto puder ser encontrado. Não vê como o mundo geme e convulsiona minha última chegada? Talvez outros lhe digam, ainda não é a hora marcada, e ainda não é hora de sua vinda, não é? E vai enganar seu coração? Vai trair seu coração acreditando em tal falsidade? Não há geração que tenha visto essas coisas, que dentro de si não saiba que o tempo está quase completo. O que você vai comer e o que você vai beber? Acaso vestirás de gala em guerra e dormireis ao som da buzina? Vivo eu, o eterno. Não vai demorar muito sem o mundo ver o príncipe do pecado passar por Deus. E muitos daqueles que me conhecem vão adorá-lo, pois amaram seus deleites mais do que a mim. Logo meu povo estará pronto e proclamarão a mensagem final. E quando vir isso, você que dorme, terá tempo de acordar? Vista-se de luto, porque o dia grande é apressado e o dia de Jeová logo estará às portas. A terra treme e geme, o mar brama, os céus denunciam. Acaso será que todos reconhecem minha proximidade, exceto os seres pensantes? Ai daquele que procura uma desculpa para seguir seus próprios caminhos e zomba daquele que me busca humildemente, pois haverá choro e ranger de dentes. Tenham muita vergonha de sua condição e arrependam-se, pois não irei contra você, e você ficará preso no meio do campo. Jovens tolos que vão atrás da vaidade do mundo, vocês não sabem que o Santo de Israel pesa seus corações? Onde você escapará no dia da aflição? E qual ídolo será o seu defensor? Mulheres tolas que vivem a vida sem desejar o amado dos amados. Homens que vivem desejando o fogo da perdição e pensa que isso não chegará? Acaso segue o conselho juvenil e seus desejos serão sua fuga? Acaso estreitar os seios adúlteros te ajudará? Você é infeliz com a sua miséria, pois escolheu o caminho da perdição, e quem o seguirá? A falta de compreensão, contesto, é separado da verdade. Vendeste a verdade pelo preço, e de que te servirá? De que te servirá perder a verdade pelo preço? Acaso Judas o serviu? Acaso Ananias e Safira o serviram? Eis que ponho diante de vós a balança e meço o seu caminho, o que então eu verei? O homem insensato paga votos pela sua salvação, mas o justo repousa em Deus, seu Deus confiante. Pois cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas não com os ímpios que forem pegos pelo vento. Portanto, os ímpios não ressuscitarão no dia do juízo. Você diz em seu coração: eu não verei o mal, mas o bem. Mas eis que venho com desprezo a ti, porque deixaste de lado o Santo de Israel. Ele terminou de dizer essas palavras, amados, e disse, Oséias 4, versos 6 a 10. Queira Deus, é meu rogo e minha oração, que cada um de nós ouça a voz de Deus antes que seja tarde demais para todos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de março de 2019. Em sonhos,
vi que eu estava nas proximidades de uma rua muito larga. Eu via como muitos irmãos adventistas transitavam por ela, e esta chegava em uma montanha, e eles começaram a subir em seus carros. Quanto mais eles subiam, mais inclinada ficava a estrada, e esta era de terra. As instruções eram: avança a pleno vapor, sem soltar o acelerador, e assim poderás alcançar o topo. Eu observei como muitos subiam, e quase começando, alguns e outros a meio caminho, ignoraram as instruções e caíram incontrolavelmente ao precipício. Um por um eu os vi subir, e vez após vez as mesmas instruções foram repetidas, sem nenhum resultado. Eu vi uma irmã mais tarde. Ela entrou em seu pequeno veículo e disse: "Por favor, venha comigo." Foi-me permitido ir com ela, e nós começamos a marcha. Eu senti em meu ser o desafio da grande subida e comecei a ver o temor dela. Eu a encorajei a continuar e não tirar o pé do acelerador. Esta, chorando, dizia: "Não posso mais, devo parar, frear." Eu lhe disse: "Não faça isso, senão perecerá." Eu coloquei minha mão na sua perna do acelerador e pressionei, e o carro acelerou mais, e com a marcha, mas com grande dificuldade, mas em um ritmo contínuo, chegamos ao topo. Ali nos foi ordenado a deixar o veículo, e quando eu saí, não lhes vi mais. A estrada era muito acidentada e de grande inclinação para baixo. Era perigosa, mas recebemos algumas instruções: somente olhar para onde colocamos nossos pés. Então, nós fizemos isso por um momento e começamos a descida. Mas chegando às pedras grandes, a irmã queria descansar. Eu insisti para que ela avançasse, mas ela desejou ficar ali descansando. Ao parar, seus pés escorregaram e eu a agarrei pela mão. Minhas forças começaram a se fortalecer e eu pude segurá-la pela cintura no ar e continuar com ela até chegar a um lugar mais abaixo. E ali me ajudaram com ela alguns homens que ajudaram a chegar ao chão plano e seguro a qualquer pessoa que chegasse depois da estrada longa e difícil. Recebi ordens para continuar o caminho quando deixei a irmã e ela ficou com eles. Mas quando ela me viu retirar, ela correu e me alcançou, e sua vida estava novamente em perigo. Eu vi como, atrás de uma montanha, grandes chamas de fogo saíram da terra, e a terra tremeu como um bêbado. Corri para a irmã e instei para que voltasse para o seu lugar seguro. A batalha foi muito longa, sua resistência era grande, até que ela cedeu e retomou sua retirada. Então fui levada para uma planície. Lá muitas pessoas. Eu as via fazendo o seu trabalho diário, muitos subjugados por isso. Ao terminar, passavam frente a um grande cristal, um vidro, onde havia um homem atrás dele. E eles distribuíram sua planilha de horários de trabalho e lhes entregavam um papel verde. Eles continuaram olhando para esse papel. Tristes e aflitos, eles se retiravam. Fui então exortada a dizer-lhes: deixem tudo e receberão 100 vezes mais. Mas estes, sobrecarregados, não conseguiam entender como fazê-lo. Ouça estas palavras e as instruções, para repeti-las em voz muito alta. Não aproveite o que você tem. Negocie com o que lhe foi dado. Negocie com o que você tem. Então, comecei a andar entre eles e repeti estas palavras: negocie com o que você tem. Negocie com o que você tem. Uns poucos começaram a ação e o movimento começou em suas casas.
Os imóveis valorizaram e começavam a vendê-los. E mais folhas de papel verde entraram em suas mãos. Eles vendiam tudo o que possuíam: casas, carros, pertences, e assim fazendo isso, eles foram levados por anjos excelsos em glória para um grande campo cheio de belas árvores e águas cristalinas. Lá, pagando com o que eles tinham, entraram para possuir a terra, onde rápido eles começaram a trabalhar, e eles colheram com um trabalho duro 101. E colheram com trabalho duro a 100 por um, ou 101. Eles começaram a receber as bênçãos celestiais, e todas as aparentes carências foram resolvidas, e assim a felicidade e sabedoria celestial era o seu guia diário. Eu vi então aqueles que tinham permanecido. Seus rostos tristes e cinzentos eram reflexo de sua amargura. Eles tinham tudo que os outros deixaram e não eram felizes. Eu vi como entre eles as paixões baixas os envolviam e se tornavam mais desenfreados que os animais. Logo senti um tremor e fui encorajada a sair. Saímos daquele lugar que tremia o chão. Vi chamas de fogo sair de trás de uma montanha. E o fogo, em forma de raio, atingiu as pessoas que gritavam de terror. Pedi-lhes que saíssem rapidamente, mas já era tarde demais. Tudo logo foi envolto por chamas. Fui então levada a uma grande porta. Esta se abriu e vi uma grande escrivania. Ali sentado sobre ela. Eu vi famílias entrando de 2 em 2 por aquela porta e ouvi dizer: 2 menos 1 é 1. Um é levado e outro é tomado, é deixado. Haverá choro e ranger de dentes. Eu vi a agonia daquele que foi rejeitado e a tristeza daquele que foi aceito ao ver seu membro da família rejeitado. Com grande amor e ternura, o que estava sentado na grande mesa explicou ao aceito a causa do porquê de seu companheiro ser rejeitado. Enquanto explicava, via como lágrimas caíram de seus olhos em cima da grande mesa. A porta se fechou e eu não vi mais, só o vi várias vezes. 2 menos 1 é 1. Um será levado e o outro será deixado. Aí, amados, despertei. Queira Deus que cada um de nós possamos ser aceitos em Cristo Jesus. Lutemos esta corrida para que possamos chegar lá. Que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho do dia 5 de fevereiro de 2020. Amados, o Senhor me falou sobre completos mandatórios, completos não mandatórios, incompletos mandatórios e incompletos não mandatórios. Eu havia escutado isso de outra forma, uma ou outra vez durante o tempo da minha vida. E indiretamente, já que diariamente estamos trabalhando com isso, mas da maneira como o Senhor me explicou durante os dias que se seguiram a 5 de fevereiro de 2020. Já no dia 12 de fevereiro, o Senhor me disse: isto você precisa compartilhar com outras pessoas. Já conseguiu entender? Agora, não mais com palavras, mas com ações. Deve compartilhar, porque outros também devem saber. Assim, está cumprindo este comprometido, compartilho com vocês. Quanto ao que se refere aos completos mandatórios, ele me disse: estas são as tarefas diárias, que sem elas, nosso dia não pode funcionar. Me falou de alguns exemplos: buscar ao Senhor pela manhã, ao meio-dia
e à tarde, como realmente ele merece. Ter a roupa de cama limpa, minha própria roupa que vou usar, descansar, abrir caminho para chegar a algum lugar, lavar pratos. Foram coisas que durante os dias que se seguiram após 5 de fevereiro, ele me foi ensinando, mas com uma tônica muito diferente do que eu estava acostumada a fazer. Se me levantava pela manhã, meu culto matutino, meu culto vespertino, meditando no Senhor durante o dia, mas não da maneira como ele estava me ensinando após o dia 5 de fevereiro. Assim que aprendi muito bem a respeito dos completos mandatórios, repetindo, essas são as tarefas diárias, que sem elas nosso dia não pode funcionar. Ao que se refere aos completos não mandatórios, o Senhor me disse, são aquelas cargas que colocamos sobre nós, porque pelo nosso critério são importantes e têm que ser feitas, ainda que estas possam esperar. Ele me deu um exemplo bem clássico, que por melhor que tentemos, não fazemos desta maneira, mas podemos fazer de outras maneiras. Lavar janelas enquanto o meu próximo tem necessidade ou falta de alimento. É muito importante que isso seja analisado, porque quantas vezes caímos nesse tipo de situação? Não obstante, o Senhor está nos ensinando, está educando um povo. É bem importante que entendamos isso. Também me falou dos incompletos mandatórios. Estas são coisas vitais em nossa vida que sempre é deixado pela metade. Isso acarreta amargura e descontentamento a nosso ser. Ele me deu um exemplo. O ano bíblico que se começa e não se termina. Plantamos algo que não nos atentamos para o que foi plantado. Então, todas essas coisas precisam ser trabalhadas. Isso que estou falando são exemplos. Cada um de vocês terão algo que vocês sabem dentro do seu ser que foi deixado incompleto, que deve ser mandatório. Nos incompletos não mandatórios me foi dito estar lavando pratos quando é a hora do culto, porque na hora de lavá-los estava falando ao telefone e me sentei, ao invés de falar e lavá-los. E agora, ao sentir o peso do incompleto, corro para fazê-lo, pisando um completo mandatório. Amados, assim o Senhor, em 5 de fevereiro de 2020, me foi instruindo dia após dia em como visualizar estes 4 pontos diariamente. Assim, ao finalizar o dia, sentir a plena realização desse dia, tendo uma consciência tranquila frente ao dever, que gera uma paz que somente Deus pode nos dar. Assim, amados, sem temor ao presente, com valor diante do futuro, caminhemos seguros atrás dos passos daquele que nunca perdeu uma batalha, nem a perderá. Queira Deus que cada um de nós possa fazer assim e que possamos seguir sendo instruídos por aquele que tem toda a sabedoria, para que assim possamos lograr ser aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Que o Senhor os abençoe. (20 de fevereiro de 2021). Em sonho, vi uma fábrica muito grande e de muita atividade dentro do mar. Estava a trabalhar a todo vapor e muitos estavam a trabalhar nela. Todos estavam a admirar a grande fábrica que funcionava perfeitamente e a elogiavam. Logo houve uma explosão e outra e outra.
a tal ponto que explodiu como um vulcão e toda a fábrica de tubos gigantescos, em alguns lugares, desapareceram diante da explosão e todos os que ali trabalhavam morreram. Foi uma cena muito assustadora e triste, e depois disso, ouvia-se dizer: quão horrível, quão triste, como poderia isso acontecer se aquela fábrica era tão segura? A fumaça subia até as nuvens, e muitos estavam a correr por suas vidas, temendo os efeitos da dita nuvem. A cena mudou e vi um homem que falava com um grupo de pessoas, e ninguém lhe prestou qualquer atenção. Eu o vi se retirar e subir uma colina, e dali ele olhava com grande tristeza para aqueles com quem tinha falado, e eles não lhe davam qualquer atenção. E depois já não o via. A cena seguinte passou diante de mim, onde muitos andavam atrás de um caixão, cuja tampa era transparente. Ao passar diante de mim, olhei e vi que era o homem que tinha pregado e ninguém prestou qualquer atenção. E depois vi muitos a ver este que chorou e disse: que pena, ele morreu. Se eu soubesse que ele não viveria depois da sua pregação, tê-lo-ia abraçado e prestado atenção a ele, e agora é demasiado tarde. A cena mudou e vi como passava uma máquina de equipamento pesado numa rua rural. Estava a remover detritos no caminho e depositá-los naquele lugar designado. Vi que também estavam a demolir coisas que já estavam muito antigas e a sua tarefa era deixar nenhuma. A cena mudou e em breve fui transladada para uma dessas casas e vi uma mulher e várias pessoas a ouvir o que ela dizia. Ela exclamou: isto custou-me muito e eu não vou entregar com o meu trabalho dentro. Ajudem-me a tirar tudo e a romper tudo, e tudo limpo, sujo, e tudo pintado, danificá-lo. Então vi que todos estavam a cumprir essa ordem, quando vi que a maquinaria pesada chegou e gritou àqueles que estavam lá dentro para sair, mas eles se demoravam. Eles estavam lá a cumprir a ordem da mulher. Pude ouvir a todos dizer: saiam, saiam. Os da maquinaria também avisaram pela segunda vez, mas não saíram, e assim pela terceira vez. Quando ninguém respondeu à chamada, o equipamento pesado começou o seu trabalho e começou a derrubar tudo, e depois a estrutura desmoronou-se, e eu já não os via mais. Assim, me vi caminhando por um caminho de árvores frondosas, e perto de cada árvore havia pessoas a descansar à sua sombra. Pareciam cansadas, como se tivesse vindo de uma longa viagem. Um deles disse ao outro: finalmente chegamos a um lugar tranquilo. Não podíamos trazer muito, mas temos paz. Graças a Deus, podemos subir da destruição da grande cidade. Mas outro respondeu: e agora, o que faremos? Temos apenas um pacote de coisas e a comida dura até amanhã. E o outro respondeu: vamos ver o que as árvores têm, se houver algum fruto nelas. Então eles foram e encontraram fruta num pomar de árvores, e havia um homem entre elas, que pelo que pude ver, era o vigia. Então as pessoas que vieram com fome disseram-lhe: por favor, podemos levar alguma fruta para comer? O vigilante lhes disse: apenas um de cada árvore, e depois semeiem a vossa. Uns agradeceram-lhe, outros murmuraram. Estes exclamaram: e por que devemos semear, quando há aqui tantas árvores frutíferas exuberantes? O vigia respondeu: cada uma tem o seu dono, que lavrou a terra, a plantou, colocou a semente ali, cuidou dela, a fertilizou, a regou, a lavrou, e assim foram seus cuidados, até que cresceram e deram o seu fruto. E agora eles descansam tranquilos.
Assim deve ser com todos os que desejam ter tranquilidade no futuro. Estes se olharam, e eu vi que 3/4 deles voltaram para o terrível de onde tinham vindo, e 1/4 parte deles foram para o lugar onde iriam semear. A estes prometeram-lhe fruto de uma árvore 2 vezes ao dia, até a sua dar fruto. E assim os vi cuidando do seu lugar de semear, alegre e diligentemente, na expectativa do tão desejado fruto. Então despertei. Ó amados, maravilhas das maravilhas são reservadas a todos aqueles que obedecem diligentemente às indicações do Mestre. Queira Deus que todos nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Eterno. Que o Senhor nos abençoe.